5 segundos. Firme e forte da onda do esporte, você vai curtir hoje aqui no Momento do Esporte tudo sobre o sensacional clássico de logo mais no Engenhão, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, olha com os mínimos detalhes, né? Quem o Botafogo vai colocar em campo, quem o Vasco vai colocar em campo, a classificação do Campeonato Brasileiro e a 32ª rodada que começa hoje e termina amanhã, sabe por quê? O Momento do Esporte está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, Cochuí, que você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Olha, muitas pessoas se encontram comigo, Napoleão, o programa está maravilhoso, mas não são inscritos no canal, é muito importante. Olha, é o novo canal do Momento do Esporte, Momento do Esporte, Napa TV, é o canal alternativo da Napa TV. Vamos então falar agora do Campeonato Brasileiro, que começa hoje a sua 32ª rodada, com jogos importantes, né? Você está vendo aí, programa ao vivo é assim mesmo, está dando probleminha aqui de áudio, nós estamos falando ao vivo, são 16 horas e mais 5 minutos. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Coloca a rodada aí, por favor, a rodada que começa hoje e termina amanhã do Campeonato Brasileiro. O Bragantino enfrenta o Corinthians, do Cícero de Souza Marques, às 19h30, o Vitória pega o Internacional do Barradão às 19h30, Sport e Juventude na Ilha do Retiro, 19 horas, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, Engenhão, 19h30, Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, 20 horas, Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio às 20 horas, São Paulo e Flamengo, jogão de bola, Vila Belmiro, 21h30. Amanhã, Fluminense e Mirassol, Maracanã, 19h30, Ceará e Fortaleza, Castelão, 20 horas, e Palmeiras e Santos no Allianz Parque às 21 horas e 30 minutos, a torcida do Flamengo toda ligada nesse jogo. Vamos agora à classificação do Brasileirão 2025. Está aqui na telinha. Palmeiras é o líder com 65, Flamengo o segundo com 64, terceiro Cruzeiro com 60, quarto Mirassol com 56, quinto Bahia 52, sexto Botafogo 48, sétimo Fluminense 47, oitavo o São Paulo 44, nono Vasco 42, décimo Corinthians 42, 11º Grêmio 39, 12º Ceará 38, Atlético Mineiro é o 13º o 37, Bragantino 14º 36, 15º Internacional 36, Santos é o 16º com 33 também. Na lanterna, Vitória 17º 31, 18º Fortaleza 28, 19º Juventude 26 e na lanterna o Sport com apenas 17 pontos. Dito isto, hora e meia de falar do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo, nisso, Botafogo que enfrenta o Vasco hoje no Engenhão, 19h30, né? Com duas grandes opções, dois jogadores que retornam à equipe. Quem vai falar do Botafogo é ele, Marcos Salles. Fala do Botafogo aí, Marquinhos. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca e também Dani Nascimento. Napoleão, hoje à noite, 19 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos. Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo hoje sexto colocado na tabela de classificação com 48 pontos e o Vasco com 42 pontos na nona colocação. O Botafogo, né, com essa colocação está ali brigando pela pré-Libertadores. O Vasco quer também alcançar esse espaço. Valeu, obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Você está vendo, nós estamos com um problema técnico de sinal, mas programa ao vivo é assim mesmo. Vamos tocando o barco por aqui. O Botafogo, eu repito, enfrenta o Vasco. O Marquinhos já deu todos os detalhes ali em relação aos dois jogadores que retornam à equipe, que não participaram do último jogo. O time do Botafogo deve entrar em campo com o seguinte time que eu vou colocar aqui na telinha. Bota na telinha aí da Napa TV. É o Léo Link no gol, Vitinho, o David Ricardo ou o Marçal, deve jogar o David Ricardo, Alexander Barbosa e o Cuiabano, ou Alex Telles, Marlon Freitas, Nilton Savarino, Joaquim Correia, Arthur Cabral e o Arthur, né? Pode pintar aí o Jefinho, pode pintar o Cris, são várias alternativas do técnico
David Ancelotti. Saindo do Botafogo, vamos de imediato falar do Machão da Gama, o gigante da colina, o Vasco que vem de uma derrota para o São Paulo. O Vasco precisa vencer esse jogo, né? E não vai contar com dois jogadores importantes também, o Paulo Henrique, que foi punido pelo terceiro cartão amarelo, e o Nuno Moreira. Vasco da Gama e Botafogo. Fala do Machão da Gama aí, meu querido Marcos Salles. Adversário do Botafogo no clássico de logo mais à noite, às 19h30, que é o Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz, que treinou a equipe aí visando esse clássico, né? O Botafogo está ali na 6ª posição, o Vasco é o 9º, e o Botafogo já está ali naquela fase de luta direta exatamente contra a equipe do Botafogo. O Vasco que vem numa derrota de 2-0 para o São Paulo, que acabou afastando um pouco o Vasco. O São Paulo acabou ultrapassando o Vasco. O Vasco está na 9ª colocação, o São Paulo é o 8º, à sua frente está o Fluminense e depois a equipe do Botafogo. Ou seja, uma briga direta aí por essa vaga na pré-Libertadores. O técnico tem aí a dúvida em relação ao o Barros, que acabou saindo no segundo tempo, depois que sofreu ali uma pancada e se recuperou, vai estar à disposição, mas é uma dúvida ainda até momentos antes da bola rolar. E com isso, o Hugo Moura pode voltar a atuar ali no meio campo ao lado do Tietê, ou ainda o Cauã Barros atuar junto com o Hugo Moura. Vamos ver qual vai ser a escalação que o Diniz vai colocar em campo. O fato é que o Vasco também não conta com o Nuno Moreira no jogo, né? E o Vasco tem essa dificuldade ali no setor de meio campo, com o Paulo Henrique que também está fora devido ao cartão amarelo, e o Puma Rodrigues é o substituto imediato. A possível escalação do Vasco é com o Léo Jardim, com o Rodrigues no meio de zaga, com o Lucas Piton. O meio campo, se o Barros estiver em condição, vai ser o Barros, o Tietê com o Felipe Coutinho. Na frente, ali o Ryan, que vai voltar jogando de centroavante, e o Gomes jogando pelo lado esquerdo no lugar do Nuno Moreira. Tem a dúvida ali no meio campo se o Cauã Barros vai ter condição ou não. Se ele não tiver condições, o jogador Hugo Moura deve ser o escolhido. Essa possível escalação do time do Vasco para o clássico 19. Newton Santos levar melhor. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. O sinal realmente hoje está horrível, mas meu compromisso é com você, que é um telespectador privilegiado. A gente tinha que informar sobre esse jogão de logo mais, Vasco da Gama e Botafogo, Botafogo e Vasco no Engenhão, casa cheia. Você aí curtiu as informações, meio com dificuldade do Marcos Salles, né? O Vasco tem dois desfalques importantes, Paulo Henrique e o Nuno Moreira, mas obviamente que vai voltar aí o Ryan, o Verrete. O time do Vasco é muito bom e deve fazer um belíssimo jogo contra o Botafogo, eu repito, hoje às 19h30 no Engenhão. Curta aí então o time provável do Vasco para esse jogo de logo mais. Tá aí Léo Jardim, o goleiro, Puma Rodrigues, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, o Barros, que deve jogar, ele melhorou muito, né? Se não jogar entra o Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, Andrés, Gomes e o Verrete ou o David. Eu acho que joga o Verrete, né? Tá aí o time do Vasco, eu repito, Vasco da Gama e Botafogo, Botafogo e Vasco, o bando de campo é do Botafogo, 19h30, e conforme dizia o falecido Zagallo, que vença o melhor. Estamos colocando ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra. Mais uma vez peço desculpa aos nossos telespectadores que são privilegiados no Brasil e no mundo, do Oiapoque ao Chuí. Tivemos problemas sérios hoje, né? De falta de energia aqui no estúdio, mas o nosso compromisso é mais importante com você. Tchau, tchau. Aquele abraço. Até sexta.